Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maísa, de Ciências, e hoje a gente vai para a nossa aula de número 38, mas nunca sem antes retomar a nossa aula passada sobre os seres vivos do reino Monera. Então, nós vimos que são seres unicelulares, procariontes, que podem ter vida livre, podem ser parasitas, têm uma reprodução assexuada ou sexuada, podem ser autótrofos ou heterótrofos, podem respirar o oxigênio ou serem anaeróbicos e assim fazer fermentação. Então, nós vimos várias características desse reino que são bastante importantes. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre esses pontinhos que estão em azul, destacados, sobre as funções que esses seres vivos têm na nossa vida e no planeta. Então, nós temos lá cianobactérias que são fotossintetizantes, bactérias que fazem decomposição, bactérias que fazem fermentação e tudo isso é importante a gente conhecer, mas também algumas parasitas que causam doenças e é sobre elas que nós vamos falar hoje, sobre as doenças causadas por bactérias. E já vamos iniciar com a aula passada que eu pedi uma tarefinha, justamente para vocês já entrarem em contato com essas doenças que são transmitidas e causadas, transmitidas não, né pessoal, desculpem, são causadas por bactérias. Então, eu pedi uma tabelinha para vocês, aonde vocês iam fazer uma listinha das vacinas causadas por vírus, que nós já trabalhamos, e daquelas que são causadas por bactérias, que nós vamos estudar hoje. Então, causadas por vírus, vocês anotaram lá a pentavalente, que protege contra o vírus da hepatite B, a vacina da poliomielite, rotavírus, febre amarela, a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola, a tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, a vacina contra hepatite A, um reforço só contra a varicela e a vacina contra o vírus que causa o vírus do HPV, que pode causar o desenvolvimento do câncer do útero. Muito bem. Mas sobraram na tua carteirinha algumas vacinas, que são justamente aquelas contra bactérias. E vocês colocaram na sua listinha lá a pentavalente, penta significa 5. Então, uma delas é contra vírus, que é a hepatite. E os outros 4? Bactérias. Difteria, tétano, coqueluche e RIB-B, que são doenças bacterianas. A BCG contra a tuberculose, a pneumocócica contra a pneumonia, meningocócica contra meningite e a DTP contra difteria, tétano e coqueluche. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre essas doenças causadas por bactérias. Muito bem. Bom, pessoal, então, várias espécies diferentes de bactérias trazem vários benefícios para os seres vivos, espalhados no planeta Terra inteiro e também para o homem. Então, nós vamos ver que, apesar de serem parasitas e causarem algumas doenças, muitas bactérias vivem no nosso organismo e são importantes, benéficas, fazem bem, ajudam o nosso organismo a trabalhar direitinho. As que realizam fermentação, elas transformam o açúcar do leite em energia e aí elas acabam produzindo iogurte e queijos, por exemplo, muito importantes na nossa economia. Algumas bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica são extremamente importantes, né, pessoal, para fazer toda essa faxina no nosso planeta. E aquelas que realizam fotossíntese que mantêm um equilíbrio das taxas de oxigênio. Então, são bactérias, são seres vivos que interferem diretamente na nossa vida, por isso a gente estuda um pouquinho sobre eles, para conhecer, porque a gente não enxerga, então a gente precisa estudar para saber que eles existem, estão ali e estão desempenhando funções importantes. Doenças causadas por bactérias. Parece que quando se fala bactéria, parece que é só do mal, né? Parece que elas são ruins. A gente acabou de ver que não.
Mas, é claro, nós vamos iniciar falando sobre aquelas bactérias que acabam causando doenças, porque a gente tem que saber que a doença existe, como que ela é transmitida para poder se prevenir, para a gente tomar cuidados, algumas precauções para não pegar aquela doença. Então, eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia. Lembra que a gente viu os tipos morfológicos das bactérias? Então, olha que interessante, né? Cada espécie de bactéria tem o seu formato, tem as suas características e acaba infectando e parasitando uma determinada parte do nosso organismo. Então, pessoal, a primeira doença que nós vamos falar hoje é a cólera. A cólera é causada pela bactéria Vibrio cholerae. Ela causa uma infecção no intestino, gerando muita dor na barriga, desconforto e vômito, diarreia e vômito. É uma doença transmitida por água e alimentos contaminados com a bactéria. No Brasil, nós não temos a vacina disponível para as pessoas contra a cólera. Por quê? Porque não é uma doença que se espalhe rapidamente no nosso país. Porém, é uma doença que afeta muito países que são subdesenvolvidos, regiões muito pobres, que não têm saneamento básico, as pessoas não recebem água tratada em casa e aí essa doença acaba se espalhando com muita facilidade por conta do consumo de água contaminada. Principal prevenção, pessoal, é a higiene, beber água fervida ou filtrada e lavar muito bem os alimentos antes de consumi-lo, principalmente aqueles que são crus, frutas e verduras. Nos últimos 10, 15 anos, o Brasil não teve casos de cólera, olha que legal. Pessoas com cólera no nosso país vieram de outros lugares do mundo e chegaram aqui e acabaram detectando a doença. Mas não é uma doença que não tem casos no nosso país endêmicos, próprios daqui. Muito bem. Leptospirose é uma doença também transmitida, pessoal, por água e alimentos contaminados, com a urina de animais que estão doentes, estão infectados com essa bactéria chamada Leptospira interrogans. Normalmente, essa doença é transmitida ou por água e alimentos contaminados ou pelo contato com aquela água de enchente. Às vezes chove demais, o esgoto não dá conta e as canaletas pluviais não dão conta de escoar aquela água toda e acaba acontecendo um alagamento na cidade ou numa determinada região. E as pessoas, e vocês, que eu sei muito bem, adoram pegar uma bicicletazinha e andar nessa área toda alagada. Só que é um perigo, pessoal. Por quê? Porque essa água, ela tá suja, porque ela acabou se misturando com o esgoto. E lá no esgoto tem um monte de animais, principalmente roedores, principalmente ratos, que podem sim estar contaminados e acabam espalhando essa contaminação para toda aquela água. E o teu contato da tua pele durante um período mais longo com aquela água contaminada, suja de esgoto, pode acabar te transmitindo a doença. Não existe vacina para leptospirose para seres humanos, existe para cachorro, para bovinos e para porcos, mas não existe para ser humano. Então, o principal meio de prevenção é você evitar entrar em contato com essa água contaminada. Portanto, proibido pegar sua bicicleta e aí se brincar nessa água de enchente. Os sintomas são dor de cabeça, muita febre, vômito e bastante dor no corpo. E essa bactéria é legalzinha, pessoal, legalzinha entre aspas, né? Porque ela tem aquele formato espiralado, lembra? É um espirilo. Muito bem. Vamos ao nosso primeiro quiz da aula de hoje, pessoal. Cólera e leptospirose são doenças bacterianas transmitidas por água e alimentos contaminados. Sobre essa doença é correto afirmar. Letra A. Existe vacina contra essas duas doenças. A cólera causa uma infecção no coração. Letra C. A principal prevenção dessas doenças é lavar bem os alimentos, beber água fervida ou filtrada e, no caso da leptospirose, evitar água de enchentes. Ou letra D, a cólera é transmitida pela urina de animais infectados, principalmente roedores, ratos. Responda rapidinho lá no seu caderno.
Resposta correta, letra C. A principal prevenção é lavar bem os alimentos, beber água fervida ou filtrada e no caso da leptospirose, né, pessoal, evitar as áreas de enchentes porque você pode se contaminar em contato com essa água suja. Muito bem. Próxima doença é a meningite meningocócica, causada pela bactéria Neisseria meningitidis, pessoal. Essa bactéria, ela causa uma infecção nas meninges, que são as membranas que envolvem o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. É uma bactéria que causa uma doença extremamente grave, pessoal, porque ataca justamente o nosso centro de comando do corpo, que é o cérebro e a medula. Ela leva a uma febre alta, dor de cabeça, bastante vômito, a pessoa fica com a nuca, o pescoço rígido e não consegue movimentar. Um dos principais exames para detectar a possível infecção por meningite é você tentar encostar o queixo no seu peito, e a pessoa que está com meningite não consegue porque ela fica com essa região extremamente rígida e com muita sensibilidade à luz. Ela sente até ardência nos olhos por conta da luz. E é uma doença que tem vacina e é transmitida por gotículas de saliva, ao tossir, ao espirrar ou até mesmo ao falar. Então, o meio de transmissão dela é muito perigoso, né? É muito fácil a doença se espalhar, porém é uma doença para a qual tem vacina. Quando nós falamos em meningite, pessoal, existem mais de 8 tipos de espécies só de bactérias que podem causar inflamação nas meninges, outros tipos de meningite. E também existem meningites causadas por vírus, fungos, protozoários e até mesmo vermes, eumintos. Então, é uma doença bastante eclética, pessoal. Ela pode ser causada por vários micro-organismos e ela é muito séria porque pode levar à morte. Se não for detectada e tratada logo, pessoal, a chance de morte é muito grande. Então, tem que ficar muito atento à vacinação. Próxima doença, pessoal, também transmitida por gotículas de saliva, é a tuberculose. A tuberculose também tem vacina, é a primeira vacina que a gente toma na vida, a BCG. Ela causa, além de febre, suor, calafrio, dor de cabeça, tosse, catarro com sangue. A pessoa tosse e sai um pouco de sangue, porque ela é uma infecção no pulmão, vai destruindo, as bactérias vão destruindo as células pulmonares e podem causar um sangramento e esse sangramento acaba sendo eliminado na tosse. Então aqui a gente observa um pulmão sadio, um pulmão com uma infecção da bactéria Mycobacterium tuberculosis e esse pulmão tomado pela bactéria. É uma doença bastante séria, pessoal. Atinge mais de 70 mil pessoas no Brasil por ano, das quais mais de 4 mil morrem por conta dessa doença. Pensa, pessoal, ainda existem gente morrendo por conta de uma doença que tem vacina. Isso não pode, né, pessoal? Tem que tomar a vacina contra a tuberculose. E o grande problema dessa doença é que a bactéria ela é bastante teimosa. Então, o tratamento ele é muito longo. Uma pessoa diagnosticada com tuberculose tem que tomar remédio por, no mínimo, 6 meses. Só que o que acontece? A pessoa toma o remédio na primeira semana, segunda semana e já fica bem, acha que melhorou, aí para de tomar o remédio. Aí o que acontece? A doença se desenvolve mais ainda no organismo e ela fica cada vez pior. O tratamento tem que ser feito durante os 6 meses no mínimo. E até o médico dizer que você está bem, que você não precisa mais tomar o remédio, pessoal. Isso é bastante importante, respeitar a receita que o médico deu. Muito bem. E a pneumonia, pessoal? Também uma conhecida nossa, também é uma bactéria que causa infecção no pulmão, a Streptococcus pneumoniae. Só que essa bactéria ela é tão danada que ela também causa infecção nos sangue, nos ossos, pode causar crises de sinusite, também otites, pessoal, e tipos de meningite. Até rimou tudo isso, né? Então, olha que bactéria danada.
causa infecção tanto no pulmão quanto em outras partes do corpo. Vamos falar aqui do pulmão especificamente. Ela gera um acúmulo de secreção justamente no canal que leva o oxigênio até as nossas células. Se o oxigênio não chegar nas nossas células, se não tem oxigênio, o que acontece? Você não tem energia, você morre. Então é uma bactéria que causa bastante falta de ar, dor no corpo, tosse, dor de garganta, mal-estar e que leva assim à morte. Só que a boa notícia, pessoal, é que tem vacina contra a pneumonia, contra esta bactéria que causa a pneumonia. Tem vacina, tá lá no nosso calendário, é importante manter em dia e é também uma doença transmitida pela secreção, mais uma das vias aéreas. Então, vamos ficar em alerta com relação a isso. Outros tipos de pneumonia, pessoal, também podem ser causadas por vírus e fungos. Então, é uma doença também bastante eclética, ela tem várias facetas aí, causada por vários seres vivos, pode infectar vários órgãos do corpo, mas tem que ficar em alerta. Então, mais um quiz da nossa aula de hoje. Das doenças abaixo, quais são transmitidas por gotículas de saliva eliminadas pelas vias aéreas? Letra A, cólera, tuberculose e pneumonia. Letra B, leptospirose, meningite e tuberculose. Letra C, cólera e leptospirose. E letra D, meningite, tuberculose e pneumonia. Anote no seu caderno. Resposta correta, letra D. Doenças transmitidas por gotículas de saliva contaminada, meningite, tuberculose e pneumonia. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o tétano. O tétano é uma bactéria chamada Clostridium tetani e ela é uma bactéria, pessoal, anaeróbica. Ela fica no solo, ela não sobrevive na presença do oxigênio ou ainda em objetos que estão enferrujados, porque a oxidação é justamente um local. Quando os objetos enferrujam, ocorre um processo chamado oxidação e ali não existe oxigênio. Então, quando você está andando, feliz da vida, brincando e você acaba se cortando e esse corte entra em contato com o solo ou com algum objeto enferrujado, você pode acabar se contaminando com o tétano. Tem que correr, pessoal, no posto de saúde para tomar a vacina antitetânica, porque é uma doença que pode sim levar à morte. Nós dizemos que é uma infecção acidental, porque não é uma bactéria que busca exclusivamente ser parasita. A gente acaba se contaminando com ela de maneira acidental. E olha que interessante isso, pessoal.
Ela é uma bactéria que não sobrevive na presença do oxigênio, certo? Por isso existe aquele medicamento antigo que os antigos usavam, chamado água oxigenada. O que é água oxigenada? É uma água que tem um oxigênio a mais, H2O2. E esse oxigênio a mais, quando você joga na ferida, ele mata a bactéria. Olha que genial! Porém, esse medicamento, pessoal, não é mais muito recomendado, porque além de matar a bactéria do tétano, também destrói e machuca um pouco os tecidos da nossa pele. Então, ele não é mais muito utilizado, mas eu tenho certeza que muita gente ainda usa a água oxigenada para limpar os seus ferimentos. E é justamente por conta dessa bactéria do tétano. E agora, duas infecções sexualmente transmissíveis, pessoal, a sífilis e a gonorreia. São transmitidas pelo contato sexual, pela relação sexual, podem ser transmitidas da mãe para o feto. No caso da sífilis, também com contato do teu sangue com o sangue de uma pessoa que esteja contaminada. O que a sífilis causa? A bactéria chama-se Treponema pallidum e causa feridinhas lá no genital, masculino e feminino. Pode também aparecer feridas nas mãos, nos pés, no corpo da pessoa, se a doença estiver muito avançada. Mal-estar, dor de cabeça e é uma bactéria que ataca inclusive o sistema nervoso e causa muita dor. O grande problema da sífilis é quando as mães grávidas acabam se contaminando, porque pode gerar no bebezinho má formação. Pode levar à cegueira, à deficiência auditiva, pode levar à má formação dos membros, pernas, pés e até mesmo levar ao aborto, à morte daquele bebê. E a gonorreia, por sua vez, ela causa uma secreção um pouquinho amareladinha, mal cheirosa, que sai lá do pênis e da vagina. E é uma doença que também causa febre, bastante dificuldade e dor ao urinar, tanto em homens quanto em mulheres. Não existe, pessoal, vacina contra essas duas doenças. E a gonorreia ainda pode causar morte. Tá? Ela pode levar à morte e pode tornar o homem ou a mulher incapazes de ter filhos, tornar eles estéreis. Acaba prejudicando a produção de células reprodutoras, masculinas e femininas. Não tem vacina, logo o único meio de você se proteger é a prevenção. No caso das pessoas maiores, dos adultos, usar preservativo na relação sexual. Mas no nosso caso aqui, que ainda somos crianças, nós temos que tomar cuidado, pessoal, com alguns itens pessoais de higiene. A gente não pode compartilhar cuecas, calcinhas, toalhas de banho, objetos de uso pessoal. E nós temos que tomar muito cuidado, pessoal, em banheiros que são públicos, onde outras pessoas também utilizam, porque ele pode estar bastante sujo, bastante contaminado e você tem que tomar cuidado com o seu bumbumzinho quando você vai nesse banheiro, combinado? Muito bem. E por último, a doença de hoje, a hanseníase ou a lepra, antigamente chamada de lepra, causada pela Mycobacterium leprae. Uma doença muito séria, muito triste, pessoal, porque gera preconceito. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que a lepra causa? Essa bactéria vai causando feridas no corpo. Primeiro é uma feridinha esbranquiçada, ela vai ficando mais vermelhinha, ela vai virando uma ferida com sangue e ela vai se espalhando, aquela infecção vai se espalhando pela pele. Vai atingir o sistema nervoso e pode levar à deformação dos membros e até uma infecção severa que faz com que a pessoa tenha que cortar uma parte do seu corpo para não morrer de infecção generalizada. Ela, às vezes tem que cortar um pedacinho do dedo ou até mesmo a mão, o pé. Por quê? Para a doença não se espalhar pelo corpo. E isso acaba gerando preconceito nas pessoas. Só que é uma doença, pessoal, que tem cura, tem tratamento. Não tem vacina ainda, mas tem cura e tem tratamento. Então a pessoa tem que ficar atenta aos sinais. Se aparecer alguma coisa estranha no seu corpo, uma feridinha estranha que não cicatriza, uma mancha estranha que não desaparece, você tem que mostrar para um responsável para que, se preciso for, ele te leve ao médico. É fundamental ficar atento, pessoal, porque pode ser uma doença grave.
hanseníase, no Brasil, ela é um problema sério. O Brasil é o segundo país no mundo em casos de hanseníase ainda, o que é muito triste. E muitas dessas pessoas que têm essa doença são abandonadas pela família. Então, existem, espalhado pelo Brasil inteiro, lares que recolhem essas pessoas que sofrem preconceito dos seus próprios familiares sem justificativa, pessoal. Porque apesar de ser uma doença transmitida por microgotículas de saliva, o contato direto ali com a pessoa contaminada, é uma doença para a qual tem cura e tem tratamento. Não há motivo de existir o preconceito. Combinado, pessoal? Então, a gente tem que entender como funcionam as coisas para entender a diversidade e para evitar, pessoal, de sermos ignorantes, né? Como acontece com muitas pessoas, principalmente no passado, com relação à hanseníase. Vamos a mais um quiz da aula de hoje. A prevenção é a única maneira de prevenir doenças causadas por bactérias para as quais não há vacina. Para uma infecção sexualmente transmissível, IST, quais são os principais meios de prevenção? Letra A, beber água fervida ou filtrada e lavar bem os alimentos. Letra B, cobrir o rosto ao tossir ou espirrar e manter os ambientes arejados. Letra C, manter a higiene das mãos e o distanciamento social. E letra D, não compartilhar toalhas de banho, roupas íntimas, ter higiene em banheiros e usar preservativo? Anote a resposta correta. Resposta correta, pessoal, letra D. Não compartilhar toalhas de banho, roupas íntimas e principalmente ter higiene nos banheiros e, no caso dos adultos, usar o preservativo na relação sexual. Vamos a um questionamento agora.
Qual será o principal tratamento usado contra doenças causadas por bactérias, pessoal? Será que você sabe? Tratamento agora. Tente responder no seu caderno. O tratamento contra doenças, pessoal, são remédios, correto? Nesse caso, contra as bactérias, esses remédios são específicos, são os chamados antibióticos, bactérias antibióticos. Vou contar um pouquinho da história deles para vocês, porque eles revolucionaram a história da humanidade e da medicina. Lá na Primeira Guerra Mundial, nos anos de 1914, muitos soldados morreram, não por conta dos seus ferimentos, mas os ferimentos acabavam infeccionando por conta da ação das bactérias, inflamava tudo e o soldado morria. Então já existiam estudos que buscavam remédios contra as doenças e as infecções causadas por bactérias. E um dia, um pesquisador chamado Alexander Fleming, lá na Inglaterra, ele saiu de férias. E ele estudava remédios contra bactérias. Mas ele saiu de férias e o que aconteceu quando ele voltou, pessoal? Ele tinha esquecido na bancada dele um vidrinho com umas bactériazinhas. E ele esqueceu lá em cima. Quando ele voltou, ele olhou esse vidrinho, estava todo mofado, tinha mofo, estava tudo chechelento em cima. E aí ele percebeu que as bactérias tinham morrido. Ele falou, opa, o que matou as bactérias? Aí ele foi estudar esse fungo que se proliferou sobre aquela plaquinha. E ele descobriu que esse fungo era o penicillium e que ele secretava uma substância para decompor aquela matéria orgânica, aquelas bactérias, que matava as bactérias. E aí ele descobriu a penicilina, pessoal, o primeiro antibiótico que a gente
conseguiu desenvolver e estudar. E aí, quando foi lá na Segunda Guerra Mundial, já foi uma revolução, porque os soldados não mais morriam por infecção, eles podiam morrer de outras formas, mas salvou-se muitas e muitas e muitas vidas por conta da descoberta do Fleming da penicilina. Eu trouxe aqui uma imagem dele, né, com a plaquinha lá que ele observou, toda mofada, todo com aquele fungo, né? E aí, então, deram-se o nome de antibióticos porque anti significa contra, bio, vida. Então, um antibiótico era uma substância contra um ser vivo, nesse caso, a bactéria, pessoal. Muito bem. Então, os antibióticos são remédios. Só que como eles são remédios que atacam, destruindo a parede celular da bactéria, destruindo a membrana plasmática da bactéria, impedindo que essa bactéria se reproduza no nosso organismo e se espalhe, são remédios que só podem ser tomados com prescrição médica. Você só pode comprar, inclusive, esse remédio com a receita do seu médico, porque são remédios bastante agressivos no nosso organismo. Então, eles são sim eficazes, mas você só pode utilizar sempre com orientação de um médico. Mas, pessoal, qual será o principal meio de prevenção agora de doenças bacterianas? Anote lá no seu caderno. Que previne doenças, né, pessoal? São as vacinas. Daquele calendário de vacinação que nós vimos na aula de vírus, das 15 vacinas que nós temos que tomar até os 9 anos de idade, 5, pessoal, são contra doenças causadas por bactérias. Ao nascer, a gente tem que tomar contra a tuberculose, a BCG.
Depois, com 2, 4 e 6 meses, contra difteria, tétano, coqueluche e a RIB-B, que também é uma doença bacteriana, a vacina chamada pentavalente, que também protege da hepatite B, causada por vírus. Com 2, 4 e 12 meses, tomar contra a pneumonia, a pneumocócica. Com 3, 5 e 12 meses, a meningocócica contra a meningite. 15 meses e 4 anos contra a difteria, tétano e coqueluche. E não podemos esquecer, pessoal, que os adolescentes também têm que tomar vacinas. De 11 a 14 anos, um reforço da meningocócica contra a meningite e de 10 a 19, um reforço da pneumocócica e da difteria e tétano. E os adultos e idosos também têm os seus reforços necessários ao longo da sua vida, muito importante. Mais um quiz, então, da aula de hoje. Qual é a diferença entre uma vacina e um antibiótico, pessoal? Será que você consegue responder? Letra A. Uma vacina previne uma doença, já o antibiótico age ajudando a eliminar o parasita. Letra B. Uma vacina mata o parasita, enquanto o antibiótico impede que ele se reproduza. Letra C. Ambos têm a mesma função de impedir doenças. Ou letra D. Os antibióticos são remédios que estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos. Responda lá no caderno. Resposta correta, pessoal, letra A. Uma vacina previne uma doença. Já o antibiótico, ele ajuda a eliminar o parasita do nosso organismo. Muito bem. Agora, pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer aquela tarefinha de casa, a tabela com as doenças causadas por bactérias, os seus meios de prevenção e transmissão. E também se existe vacina ou não. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa tarefinha de casa. Lembrando que eu acrescentei aqui 2 doenças que eu não falei, hein? Que você vai ter que dar uma pesquisadinha, que é a coqueluche e a difteria. Copiem lá no caderninho essa tarefa de casa.
Capricha na sua atividade lá, pessoal, combinado? Muito bem. Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Não deixe, pessoal, de acessar o Classroom, de marcar a sua presença lá, fazendo a atividade que está disponível para vocês. Você tem que fazer a atividade para marcar a sua presença nessa aula, é muito importante. E nós nos vemos na aula que vem. Tchau, tchau!